a gravação. Olá, bem-vindos a mais um programa Ciências Sociais em Diálogo, né? E hoje nós temos o prazer de receber aqui 3 colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Márcia Barbosa, que é professora titular da Física da Universidade Federal, né? Pesquisadora, um A do CNPq, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências, né? E a professora Carolina Brito, que também é doutora em física, que hoje todo mundo é da física, é invasão física. Professora, doutora em física e professora também da URGS, é pesquisadora do CNPq, e o professor Jefferson Arenzon, também professor titular do Instituto de Física da URGS e pesquisador do CNPq, todos eles, né, nas suas especialidades, mas eles não estão aqui por causa da física especificamente, mas sim pela iniciativa que eles tiveram de produzir um programa, né? Na verdade, o Instituto de Física tem um canal, né, um podcast que chama Fronteiras da Ciência, e eles fizeram uma produção específica que é a Saga de Carlota. Então, hoje eles foram convidados aqui para falar sobre a Saga de Carlota, né? E essa experiência de discutir a questão, vamos dizer assim, de certos preconceitos que existem dentro da ciência. Então, muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer recebê-los, e eu gostaria, né, que vocês pudessem apresentar um pouco a Saga de Carlota. Então tá, maravilha, Karina, muito obrigada pelo convite, né? Nós fizemos uma apresentação bem rápida, só para introduzir o tema, né? Contar um pouco as origens dessa ideia. Então, eu vou começar falando, depois eu passo a palavra para a Márcia e para o Jefferson. Então, assim, qual é a ideia da Saga de Carlota, né? A gente teve, é um podcast, então aqui eu estou apresentando o título, né? Do podcast, a Podfiction. Podfiction é essa coisa que tá uma palavra da moda, mas assim, é como se fosse uma radionovela para os mais antigos, e para os mais novos é uma audionovela, né? E é quando a arte encontra a ciência, né? Porque a gente vai ver ao longo dessa apresentação que essa podfiction ela é totalmente baseada em referências científicas, né? A gente trata o tema de maneira científica, mas também usando arte para poder passar a mensagem de maneira mais fácil, digamos assim. Ela tem financiamento do Instituto Serra Pilheira, também a gente vai comentar um pouquinho mais tarde, e o apoio, né, do nosso instituto, com o Instituto de Física da URGS. Muito bem, então, por que, né, que nós fizemos uma podfiction sobre mulheres na ciência? Afinal de contas, quais são os problemas, né? Por que a gente fala sobre esse tema? E a gente fala sobre esse tema porque tem vários problemas em torno dessa grande temática. E eu vou resumir o problema em 3 pontos, em 3 slides. O primeiro problema está resumido nessa página aqui, nessas carinhas aqui. Cada carinha representa uma pessoa, tá? E então imaginem que aqui tem 100 carinhas, e elas representam uma geração de pessoas entre 25 e 34 anos, que é a geração onde mais tem gente formada no Brasil. Aí, imagine que vocês estão numa festa com um monte com 100 pessoas e vocês fazem uma estatística e perguntam para elas se elas são formadas em alguma coisa. E aí vocês vão obter que dessas 100 pessoas, tem apenas mais ou menos 18 a 20 delas que são formadas. Então, aqui estou mostrando as carinhas coloridas, são as pessoas formadas no Brasil, em todas as áreas. Aí tu pergunta assim, tá, mas em que áreas tu é formado? E aí vocês vão encontrar apenas 4 das 100 pessoas que são formadas no que a gente chama de STEM, né, que é, essencialmente, a tradução em português talvez seja ciência e tecnologia, né, as áreas exatas e tecnológicas, que é física, química, matemática, engenharias e computação. Então, somente 4 dessas 100, tá? Esse número é pequeno. Se a gente comparar com os países europeus, ele é da ordem de 5 a 10 vezes menor, e se a gente compara lá com os países, com a Coreia do Sul, que é nosso modelo, né, em termos de tecnologia e ciência, a gente é muitas vezes menor. Então,
Notem que são poucas pessoas formadas nessas áreas, e dentro desse universo de apenas 4% das pessoas formadas nessas áreas, só temos uma mulher, que é essa carinha vermelha aqui. Então, nessa festa que vocês vão estar, vocês vão encontrar uma única mulher formada nas áreas de exatas e tecnológicas, né, de todas essas pessoas que vocês perguntaram. E isso é muito pouco. Só que o problema não acaba por aí, né? O problema começa aí. E porque o problema não são só as mulheres, né? As mulheres é uma dessas minorias políticas, mas na verdade a ciência não é diversa sobre nenhum marcador que a gente tenha pesquisa realizada. Então, só para ter uma ideia, a gente realizou uma pesquisa dentro da Sociedade Brasileira de Física, né, a SBF, e a gente mandou um questionário para os associados, e a gente descobriu que 61% são brancos, e da ordem de 20% que declaram pardos e 5% pretos. Né? A população brasileira tem mais da metade da população é formada por pessoas negras, então significa que eles estão subrepresentados na nossa sociedade. Além disso, aqui de novo, né, o recorte de gênero, apenas 1/3 são mulheres, e quando a gente olha lá para os membros, né, da Academia Brasileira de Ciência, que é o topo de carreira no Brasil, a gente encontra também uma enorme não diversidade em termos de regiões. Né? Entre os membros associados, membros titulares da Academia Brasileira de Ciência, a gente tem 80% do Sudeste, sendo que 1/4 é da USP, e menos de 1% vem do Norte do país. Então a gente percebe assim que a ciência ela não é diversa sobre nenhum marcador. Né? Então esse é um segundo grande problema. E o terceiro problema que nós identificamos é que, além desse problema da falta de diversidade, digamos, já no começo da carreira, né, poucas mulheres formadas, poucas pessoas negras formadas, tem o problema de que no decorrer da carreira, elas perdem espaço. Né? Então, as mulheres são mais da metade das formandas no Brasil, e aqui eu me refiro a todas as áreas incluídas, né, área de humanas, áreas de exatas, áreas biológicas, tudo junto. Nós somos mais da metade das pessoas formadas no Brasil, só que quando a gente olha para quem estão os doutorandos, são apenas metade, perdemos aqui, né, 6% nesse nível. Depois, pesquisadoras na academia, como eu e a Márcia, nós somos 1/3. E depois, na Academia Brasileira de Ciência, nós somos 14%. Então, a gente observa isso que a gente chama de efeito tesoura, né, que é essa perda de diversidade no decorrer da carreira. Essa figura se parece muito, se a gente olhar em termos de cor, né, e raça, vai ter sempre esse efeito. É um efeito muito robusto que acontece no Brasil, fora do Brasil, acontece em todas as áreas, até em áreas que são, digamos assim, conhecidas por serem femininas, né? O topo da carreira é cheia de homens, né? Então, esses são os problemas que a gente identificou. E aí eu vou deixar a Márcia contar para vocês quais são as origens dessa ideia da saga de Carlota. Bem, aí, um dia, quando o Jefferson estava organizando o Pint of Science, já viram aí que tem patota na coisa. Eu e a Carolina fomos convidadas para falar sobre mulheres na ciência num bar. Pânico total. Porque num bar não tem data show, não tem PowerPoint. Como é que nós, físicas, acostumadas a falar com gráficos, números, íamos falar num bar palavras? Eu sei que o pessoal de ciências sociais é acostumado a usar palavras, mas para nós é assustador ficar na frente só dizendo palavras. E aí surgiu a ideia, não lembro, acho que foi a Cacá que deu a ideia, de a gente fazer uma espécie de stand-up comedy, sabe? Assim, como narrar casos, tá? De momentos que nós sofremos alguma forma de preconceito por sermos mulheres, tá? Aí já nos empolgamos, porque se a gente vai narrar, e vai ser uma peça, a gente, obviamente, tem que comprar perucas, tá? E aí começamos a coletar ativamente experiências, e são muitas que a gente tem, inclusive dos cafés, ficamos caçadoras de experiência e criamos esse teatro que é a história da Carlota. A Carlota, porque eu chamava ela de Carolina, e a Carolina que faz a Carlota desde a infância até a idade adulta, e ela não gostou muito de eu chamar de Carolina, então a gente trocou para Carlota, que é parecido com Carolina, e é mais fácil de eu lembrar, porque eu nunca lembro absolutamente nada do texto que a Cacá tenta me impingir nessa história. Então, pode passar o slide. Então, vai ter fotos dessa primeira apresentação, vocês já viram, a gente tem
roupas, máscara, e a Cacá faz a Carlota criança interagindo com a mãe, faz depois mais uma pesquisadora jovem na universidade, com um professor, que é um horroroso, depois faz com um colega de sala, com uma amiga muito desvairada, que vai trazer um pouco da sociedade, e todas essas etapas, mas o legal é que é tudo história que tem, ou aconteceu ou comigo, ou com ela, ou com alguém muito próximo a nós, tá? Aí vocês estão vendo já uma fotinho de eu fazendo a mãe, tá? E na outra cena tá a estudante de cabelo aqui, ela tá de cabelo verde, a gente tem tantas perucas agora que a gente troca os cabelos todo o tempo, tá? Então é bem divertido. Próximo. Aí tem mais fotos, é a mãe ali, tá, ela, quando ela usava o cabelo verde, agora ela tá com cabelo roxo nas novas edições, né? É a Carolina jovem e a Carolina um pouquinho, a Carlota jovem, um pouquinho mais velha, ali o colega de sala, que é um horroroso, a mãe, que é estereotipado, e o professor, que é estereotipado. Próximo. E isso foi já no segundo momento. Aí nós já estávamos prontas para ir para Hollywood, né? E aí no próximo Pint of Science, aí já o texto que a Cacá tenta me impingir, mas eu nunca consigo decorar, né? E assim, a gente apresenta o sketch, por exemplo, da infância da Carlota, e aí a gente traz dados sobre a questão da influência da sociedade na cabeça das crianças, que vão movendo as meninas para longe das ciências exatas e deixando os meninos entrar nesse meio. Então, tem um sketch sobre a infância, depois um sketch ela sendo aluna, e a gente traz dados, estatísticas e números. Então, são sketches intermediados por diferentes comentários, né, baseados em evidência. Então, são evidências com as histórias e evidências com os dados. Com o passar do tempo, a gente foi incorporando outros momentos, coletando, vamos dizer assim, dados dos nossos colegas que fazem comentários misóginos com certa frequência, e a gente vai incorporando ao texto. Próximo. Aí vocês já veem que a Carlota já está na sua versão mais definitiva, que é com os cabelos roxos, e eu acredito que esse aí foi a filmagem que a gente fez no evento. No Statfis, que nós somos bloqueadas. Que foi o nosso segundo evento internacional em inglês. Aí nós fizemos primeiro um evento de Natal, um evento internacional que fizemos em inglês, e aí nos animamos e fomos para a conferência mais importante da nossa área de pesquisa em mecânica e estatística, em física, e reservamos um horáriozinho ali durante a noite para fazer a nossa apresentação. Primeiro ponto foi que isso é uma conferência que vai umas 800 pessoas. Que isso foi bem mal divulgado. Foi divulgado assim, vai ser um evento para as mulheres no final da tarde, assim, sabe? Como se não quisessem divulgar. Mas aí, eu, como sou já velha nessa área, fui lá no palco, um dia de uma palestra, e avisei, olha, vai ser hoje à noite. E aí veio um certo público. E chegou o momento da apresentação que começou a parecer que tinha um desconforto com um pedaço da audiência. Não sei se é porque na hora que eu fiz o professor eu puxei um sotaque do leste europeu, não sei qual foi o desconforto, mas a organização do evento, que por sinal era uma mulher, pediu para interromper a apresentação com uma desculpa de que o pessoal técnico tinha que ir embora, que ela tinha uma certa pressa. Em resumo, fomos censuradas, tá? O que terminou gerando mais comentários ainda durante o evento da peça. E depois disso já apresentamos a peça aqui no Brasil, num evento de física da nossa grande área, vamos dizer assim, em São Paulo. Então o evento continua existindo toda vez que eu e a Cacá estamos indo para algum lugar, e a gente vai incorporando dados e esquetes, historinhas ao longo desse processo. E aí foi quando a gente resolveu filmar. Não basta ser teatro, temos que ser cinema. E aí conseguimos que aqui no NATEAD da URGS, que tem um setor muito bom de fazer filmagens, filmou a peça, então ela está disponível, sim, com legendas e libras na internet, nessa versão em português, para quem quiser assistir
essa versão teatral e cinema da saga de Carlota, que a gente, às vezes, a gente chama a ciência como ela é. E aí passa para o Jeff. Bom, esse projeto, né, da saga de Carlota, ele desde o início foi muito correlacionado a esse outro, que é o Fronteiras da Ciência, que é um podcast que eu já vim aqui contar um pouco a história dele e do qual eu e a Carolina participamos, produzimos, etc. A Márcia é uma assídua frequentadora também. Então, justamente porque a gente já tinha essa experiência nesse nicho de áudio, e elas vinham, né, mudando completamente o referencial de como apresentar resultados e problemáticas científicas, eu comecei a pensar, né, bom, o que mais a gente pode fazer? Então, a minha primeira ideia, e que foi completamente irrealizável, era fazer uma fotonovela sobre a história da Carlota, né? A Carolina nem sabia o que era fotonovela, né? Aí a gente tinha uma antiga aqui, da minha bisavó, em casa, mandei para ela levou 3 meses, né, para me devolver, super interessada. Bom, o que aconteceu, então, quando a gente se deu conta que uma fotonovela era muito trabalhosa e completamente fora da nossa especialidade, digamos assim, aí a gente, bom, vamos voltar para o áudio, que é o que a gente sabe fazer, né? Por que a gente sabe fazer? Porque justamente a gente tem esse podcast que está já na 13ª temporada, a gente produz ele desde 2010 e estamos quase chegando nos 500 episódios. Agora a gente já está naquela fase meio cansada, a gente passou de episódios semanais para quinzenais, né? A gente está subindo no telhado. Vamos ver se a gente consegue descer tranquilamente do telhado. Quem tiver interesse, pode olhar aqui no site, no frontodaciencia.urgs.br, e a gente tem, como eu já contei aqui, né, episódios sobre temas variados, não só sobre ciências e a sua antítese, né, as pseudociências, que foi a nossa motivação inicial. Mas a gente fala de política científica, de arte, literatura, música, biografias. Pode passar, Cacá. E uma das pesquisas que foram feitas no Brasil, envolvendo alguns, na época, né, dos podcasts mais conhecidos, o nosso, o Dragões de Garagem e outros, foi justamente tentar avaliar quem ouvia esses podcasts. E, né, como a gente pode ver aqui, o Fronteiras da Ciência, que está aqui em cima, essa barra escura é a fração de ouvintes masculinos, é quase 90%. 10% são mulheres. E esse padrão se repete nos outros também. Então, não só, como elas mostraram, a gente tinha poucas mulheres produzindo ciência, mas aparentemente a gente tinha poucas mulheres interessadas em ouvir sobre ciências. Tá? Então, isso significa que a maneira que a ciência estava sendo levada para as crianças, que é o momento onde se decide, né, por uma carreira, não estava funcionando. Então, a gente tem que mostrar a ciência em nichos diferentes. Então, a gente tem que sair das palestras, a gente tem que sair... Pode passar. A gente tem que sair do podcast e fazer uma transformação de linguagem. Tá? Então, a fotonovela ainda é um sonho, né? De repente a gente contrata uns atores italianos com uma Sharp, assim, né, esvoaçante, olhando para o infinito, mas ia ser complicado, porque a gente ia ter que colocar gráficos e tudo aquilo que é explicado em palavras ia ficar complicado numa fotonovela. Como eu tinha esse meu amigo, Ricardo Severo, que é um produtor de teatro, já trabalhou com o Jô Soares, com um monte de gente conhecida,
conversei com ele e disse, bom, estou indo para Porto Alegre e a gente pode conversar. A gente se reuniu, eu, a Cacá e ele, e a gente decidiu, então, entrar com esse projeto, concorrer lá no Serra Pilheira, usando justamente essa mistura de, por um lado, um podcast, onde a gente mostra informação científica, discute seriamente, que seria parte do Fronteiras, com esse lado mais teatral que a Carolina e a Márcia já vinham desenvolvendo. E aí surgiu, então, justamente a ideia, né, da gente ficar nesse nicho entre os dois e fazer a Podfiction. Pode passar? Bom, aqui depois que a gente fez o projeto inicial, obviamente a gente logo de cara envolveu a Márcia, né, por causa das origens, o Ricardo Severo, bem aqui na direita, e em algum momento ao longo ainda no início, mas um pouquinho depois, a Cristina Bonorino também, que é bióloga, que também conhecida nossa já de bastante tempo. Então, essa aqui é a equipe de produção, tá? Então, a ideia é juntar a história de ficção que elas tinham nesse formato, que também é um formato antigo, né, da radionovela. O problema que apareceu é que, embora a performance delas na peça e nas gravações era ótima, o Severo disse não. A gente precisa de gente melhor do que vocês, né? Então a gente precisa de profissionais, gente que está acostumada a transmitir emoções e a fazer diferentes vozes só usando áudio, que é uma linguagem limitada, né? Então o Severo, com seus contatos ali, conseguiu montar uma grande equipe, né, pessoas super conhecidas. Passa, Cacá, não sei se essa já é a próxima. Não, antes disso, desculpa, inverti aqui, tem as etapas. Passa para o elenco, depois eu volto para essa. Então, esse aqui foi o elenco da nossa Podfiction. Eu queria aproveitar e fazer uma homenagem ao Rubens Caribé, que faleceu há poucos dias. O Rubens sempre esteve envolvido com o nosso podcast. Nas primeiras temporadas, a cortina, a abertura era na voz dele, né? E ele foi um dos narradores da saga de Carlota, junto com a Ilana. Tá? A gente tinha essa estrutura um pouco original, que eram dois narradores, né? Que ficavam degladiando ali os dois. Bom, todas essas pessoas são pessoas que vocês estão acostumadas a ver e ouvir no teatro, em novelas. Herbert Richards, né? Todo mundo que é um pouco mais... Esse é o filho do famoso Herbert Richards das traduções. Bom, então o Severo juntou esse grande elenco. Volta agora, Cacá, Bom, tem só para dizer, né, que a Carlota é a Mel Lisboa. Sim, a Carlota sofreu um leve upgrade para uma atriz fantástica que é a Mel Lisboa. Todos eles eram muito bons, né? E a gente tinha muito mais personagens na peça do que atores e atrizes. Então, eles faziam múltiplas vozes. E, realmente, o pessoal é muito bom nisso. A gente seria absolutamente incapaz de fazer qualquer uma coisa dessas. Volta, por favor. Tá. Bom, então aqui tem um resumo das diferentes etapas que a gente teve que passar pelo desenvolvimento. Isso aconteceu boa parte durante a pandemia, o que dificultou bastante. A gravação foi feita, cada voz foi gravada separadamente, depois tudo foi juntado, editado, mixado pelo Ricardo Severo. Isso é outra demonstração da qualidade, né, daquele pessoal que consegue fazer só a sua parte sem o feedback da outra pessoa.
Então, a gente gastou um bocado de tempo e saúde elaborando o roteiro, né? Todas as dificuldades que grupos têm, e brigas e divergências, tá? No fim, tudo foi resolvido, todo mundo continua amigo, tá? E deu super certo. Então, tem essa fase de pré-produção, que é montar o esqueleto do roteiro, quais os resultados, quais a parte de ciência que vai ser colocada lá dentro. A gente não podia fazer uma coisa muito recheada de dados, porque fica desinteressante, tá? Mas, por outro lado, a gente quer fazer essas referências. A gente quer justificar tudo o que está acontecendo. Não é uma coisa que a gente acha, imagina que seja assim. Não é uma anedota que a Márcia viveu, que a Carolina viveu, né, ou a Cristina viveu. É uma estatística, tá? Ou seja, isso aconteceu com um número substancial de mulheres em algum lugar, em algum momento, tá? Então, a gente precisava colocar isso dentro do roteiro de forma interessante. Bom, depois a seleção do elenco foi basicamente feita pelo Ricardo, a gravação, a gente fez alguns ensaios, tem aí um dos primeiros, né? Todo mundo junto, cada um na sua casa. Volta, por favor. E, bom, aí depois tinha toda a parte de produção de trilha, mixagem, toda essa parte realmente foi obra do Severo, né? A música é original, que se vocês ouvirem, vocês vão notar influências, né, Vangelis, né? Parece Blade Runner quando a gente está ouvindo a abertura. Bom, aí tinha que ser lançado, então tinha que montar a página, tinha que ver a reação, tinha que acompanhar, olhar as estatísticas, né? O interessante do projeto é que ele não é algo que aconteceu naquele momento, ele ainda está lá, tudo que está ali continua atual, então ele é um projeto não talvez longo, né, mas de médio prazo. Então a gente ainda espera alcançar um monte de gente ao longo dos próximos anos, né? Então, para isso, a gente continua com essa fase de pós-produção, avaliando como é que ele vem sendo assistido, né? Volta e meia a gente participa de alguma atividade para divulgar, etc. Bom, agora eu acho que volta para Cacá. Isso, então eu só quero fechar contando, só para dizer onde é que vocês poderão encontrar esse projeto, né? E salientar que essa podfiction, ela é uma podfiction referenciada, como a gente estava dizendo, com o Jefferson salientou agora há pouco, são histórias, né, que aconteceram conosco, mas é tudo baseado em evidência, então a gente tem muito dado, né? Então nós fizemos na nossa página aqui, que vocês daqui a pouco vão mostrar melhor, mas é urgs.br/a saga de Carlota, existem algumas abas e uma delas são as referências. E notem que eu salientei aqui que tem referências a gente concentrou por episódios, né? Então, episódio 1 e 2, 3, o tópico principal, e nós fizemos uma espécie de hub de referência. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia aqui, quando vocês abrem a aba 1, tem aqui diversas referências, links para as referências, a gente fez, tem referência, tem artigo científico, tem podcast, tem artigos de jornal, então é realmente um local onde, até hoje, quando eu quero achar algum dado, eu vou lá e pego, porque está tudo organizado ali. A gente fez um esforço de deixar referenciado mesmo. Cada assunto que a gente trabalhou na podfiction tem uma referência. E aí, aonde que vocês podem escutar na podfiction? A podfiction se chama A Ciência Como Ela É, a saga de Carlota, porque a gente ainda pensava que talvez pudesse fazer algumas outras radionovelas, algumas outras podfictions, por exemplo, com a questão da raça, com outros assuntos, né, que fosse mais específico também da ciência, mas por enquanto a gente ficou só na primeira temporada. Mas então,
Para quem quiser baixar essa podfiction, ela tem 10 episódios, né? E ela está disponível em todas as plataformas de podcast, né? Por exemplo, Spotify, Anchor, Lumina, Podcast, Google Podcasts, realmente todas ou quase todas. Então é gratuito, obviamente, né? Só ir lá e baixar. Nós temos a nossa página, que é a urgs.ufrgs.br/a saga de Carlota, tudo junto, que é onde a gente tem também os episódios, tem as referências, tem a origem, enfim, tem um pouco de como é que foi o making off das gravações. E temos as redes sociais, que não são muito alimentadas, era mais na época de lançamento mesmo, né? Mas tá lá, então é @a saga de Carlota no Instagram. E com isso a gente fecha, então, né, e abre para eventuais perguntas. Não, eu acho muito interessante esse projeto, porque ele traz eu acho que duas coisas me chamaram a atenção nesse projeto. Primeiro, que é uma temática que normalmente na Humanas é comum, todo evento de Humanas tem essa discussão, tem essa mesa, e aqui a gente é a maioria, né? Então, mais ainda, fica mais fácil, né? Mas é o fato de, vamos dizer assim, alguém que é da área de exatas, que traz essa discussão e traz de uma forma diferente, né? Que é discutindo de uma forma até bem humorada, né? Mas trazendo uma questão que é muito importante, né? Que é uma questão que, bem ou mal, perpassa todas as áreas, né? Acontece muito. Talvez nas áreas de exatas seja um pouco mais pesada, porque as mulheres são minorias, né, nesse caso, então fica mais evidente, talvez, né, esse ponto. Mas o que eu gostaria de saber com vocês vocês sentiram que esse trabalho, não só, né, o podfiction, mas a questão de trazer essa discussão para dentro dos eventos científicos, as coisas, de alguma forma, gerou vamos dizer, alguma resposta ou algum movimento, né? Porque vocês falaram, criou um constrangimento, criou, né, até censura. E aí, como é que as pessoas estão lidando com isso? E, já juntando, vocês veem que há uma mudança de comportamento com as gerações mais jovens? Porque, por exemplo, aqui na universidade, nos cursos de humanos, a gente percebe a molecada com uma mentalidade mais aberta, né? Que já traz essa discussão do próprio ensino médio, né? E na área de exatas, isso também está acontecendo? Isso tende a mudar? Não? Como é que vocês estão vendo isso, né? Essas seriam primeiras questões, né, que eu colocaria para vocês. Deixa eu trazer a coisa do antigo, porque eu sou a antiga do grupo. Então, eu comecei a mexer nessa coisa de gênero e trazendo dados estatísticas há mais de 20 anos. Quando começou na área de exatas, tá? Nós não temos problema nenhum aqui, né? Mulher, assim, tem uma cena que é isso. Uma mulher disse, não, eu nunca sofri preconceito. Todo mundo tem empregada doméstica. A empregada doméstica cuida da criança, está resolvida a questão da maternidade. Então, era isso, porque não tinha estatística. Eu ouvi de um professor da USP. Não, aqui é metade homem e metade mulher na física. Não tem nem 20%. Tá? Então, aí quando tu traz os números, eles começam... tem um número. Tá? Tem um número e o número começa a gerar um desconforto. Teve um momento que eu e Jefferson fizemos uma estatística de distribuição de artigos dos diferentes níveis do CNPq, que mostrava que as pesquisadoras 2 da física tinham muito mais artigo que os homens pesquisadores 2. Isso gerou no CNPq um movimento dentro do CA que começou a olhar para ver se não tinha alguma coisa errada. Então, assim, nessa velha guarda, tem sim uma grande negação. Atualmente, o que desconforta nem é mais tanto falar do assunto, mas falar de assédio. Que, por sinal, é o fio condutor, não da peça, mas o fio condutor da podfiction, que para mim será sempre eternamente uma radionovela, tá? Que é uma questão de assédio. Este tema é o tema que
Agora, para mesmo esses mais antigos, que já estão se acostumando com o assunto do balanço de gênero, o assédio é o assunto que traz desconforto, porque vai ter regulagem. Acabamos de votar na Academia Brasileira de Ciências um código de ética e de conduta e a possibilidade de expulsão se alguém for condenado por uma violação do código de ética e de conduta. Então, assim, esse é o assunto mais difícil, tá? Para essa, vamos dizer assim, para essa velha guarda. E, sim, com relação à tua pergunta, né, sobre o desconforto, o que eu acho mais interessante que aconteceram todas as vezes que a gente apresentou nos congressos, de maneiras diferentes, né, aquela vez da censura foi ótimo, porque todo mundo ficou tão chocada que a organizadora nos parou, assim, no meio da peça, que todo mundo só comentava isso no dia seguinte, né, o que aconteceu, por que vocês foram paradas? A pessoa ficou revoltada. Então, isso foi um chamariz para a peça, foi ótimo, e para o assunto. Mas, mesmo não sendo uma coisa radical, a gente sempre tem um excelente feedback. Ou dos homens que se sentem que vão te contrapor, dizer, olha, não, mas eu observo que meus colegas também cuidam dos seus filhos. E eu digo, tá, mas tudo bem, mas tu pode observar no teu umbigo o que tu quiser, mas os dados estatísticos não mostram que existe, né, uma equidade. Então, eles muitas vezes não agem como cientistas para esse tema. É como se esse assunto não precisasse de ciência, né? Quer dizer, na tua vida acadêmica inteira, tu busca não pegar casos anedóticos para extrapolar, mas no caso de mulheres na ciência, tá bom fazer isso, né? Então, isso é uma coisa muito flagrante e que a peça traz sempre. Em algum momento, tu te depara com umas pessoas que tentam se justificar usando o seu universo próximo, né? Isso é muito flagrante. E só quero fazer um outro comentário antes de passar para o Jefferson, que é a questão da turma mais jovem. E certamente, assim, não tem nenhuma dúvida de que as meninas mais jovens, elas são anos-luz mais ligadas nisso do que a minha geração. Eu, por exemplo, na minha geração, mulher feminista era aquelas que botava as tetas para fora, fazia um xixi na escadaria, né? Era uma coisa mal vista, assim. Hoje em dia, as meninas mais jovens, elas se declaram feministas com muito mais facilidade. Não são todas, óbvio, mas é um assunto, né? Elas sabem, elas têm mais noção dos seus lugares na sociedade. Eu não sei se isso vai se converter em ações, mas eu vejo como postura da nova geração assim, é muito flagrante com relação à minha geração. Elas falam muito mais sobre isso, elas sabem muito mais sobre feminismo. Eu acho isso maravilhoso. Eu só queria fazer um comentário e enfatizar a importância da estatística, né? O que a Márcia estava comentando é justamente o problema do viés do sobrevivente. Quando tu pega aquelas mulheres que atingiram posições de poder, né, diretoras, presidentes de associações, etc., essas foram as que deram certo. Se perguntar para elas, é muito provável que a resposta é o que a Márcia disse. Não, eu nunca tive problemas, né? Então não sei do que vocês estão falando. Eu já ouvi, né, pessoas, eu me lembro, acho que até uma vez a Márcia estava organizando, não me lembro em que evento, e pediu para várias pessoas, aí tinha uma amiga minha, uma professora na França, bem conhecida, ela disse, não sei o que eu vou dizer, eu nunca tive problemas. Mas, então, a importância da estatística é justamente ouvir aquelas que não conseguiram chegar, aquelas que, por razões inúmeras, abandonaram, né? Então, a ideia aqui é justamente apontar esses mecanismos que removem, que retiram as mulheres em diferentes estágios, né? Até nas áreas de vocês, nas humanas, seria interessante olhar, porque embora o número de mulheres possa ser bem maior do que nas exatas, qual é o percentual de mulheres em posições de destaque, em posições em comitês, em conselhos, em administrações? A gente sabe que em áreas biomédicas, por exemplo, elas são grande maioria em alguns departamentos, mas todos os cargos de direção são homens, né? Então, não é só quantas mulheres estão presentes, mas
onde elas estão. E justamente saber quantas, né, caíram ao longo do percurso. É isso que é importante. E o segundo comentário, o último, em relação ao que a Márcia falou, né, de que agora a linha está focada na questão do assédio. Essa é uma questão muito mais complicada, porque quando a gente fala em simplesmente mulheres na ciência, boa parte dos mecanismos são independentes das pessoas, dos homens que estão na academia. Né? É o marido que não dá apoio, são coisas externas. Mas quando a gente vai tratar de assédio, são os próprios homens que estão na academia os responsáveis. E aí tem uma reação. Né? E essa reação, acho que vai ser a última que a gente vai conseguir remover nesse processo. Né? Porque até a própria maneira de lidar com esse problema é difícil. É tudo escondido, é tudo escamoteado, é tudo dificultado. Né? Talvez mais adiante a gente possa voltar a falar sobre isso. Eu acho que é importante esse ponto que vocês estão levantando, que é uma questão central, né? Bom, primeiro que ouvindo o programa, né, a radionovela, como diz a Márcia, você morre de dó da Carlota, porque a Carlota não dá uma dentro, a Carlota só sofre, coitada. Né? Todo esforço ela está ali sempre sofrendo. Tá? Mas essa questão do assédio, eu acho que é uma questão que perpassa as áreas, né? Perpassa, porque não, independe se você, até onde tem muita mulher até piora, porque tem mais, isso é mais comum acontecer, né? E eu acho que esse é um ponto interessante, que a universidade ela ainda lida muito mal com esse problema, né? E aí é engraçado porque, inclusive nas áreas de humanas, né, fica um desconforto, né, de reconhecer o problema, porque, em princípio, nós deveríamos ser mais conscientes disso, né? Então, essa é uma questão que é importante, né? E eu acho que esse é um ponto interessante. Uma questão que eu gostaria que vocês explorassem um pouco é essa que em que medida isso suscitou um debate, né, na universidade ali para essas questões, né? Que eu sei que vocês têm, na URGS tem bastante iniciativas nesse sentido de tratar. E outra coisa é em que medida a questão das cotas, né, alterou um pouco esse universo dos alunos, do público, se isso mudou de alguma forma, ou a própria necessidade de políticas de permanência estudantil, se elas acabaram incorporando essa questão da manutenção das meninas, né, nos cursos, né, das mulheres, porque você tem uma série de problemas, né, só faltou a Carlota ficar grávida na graduação, né? Mãe solteira na graduação, porque o resto ela passou por tudo. Né? Então, porque a gente esqueceu disso. Vocês esqueceram. Mas, não, porque essa é a saga de Carlota 2, mas aí vai ter que ter um outro nome. Mas essa questão, né, da aluna que é mãe, né, essas políticas, se teve algum efeito, né, se vocês estão discutindo isso na universidade. A URGS tem sido, comparando com o que eu vejo em outras universidades, um caso muito particular, porque uma série de movimentos foram surgindo mais ou menos simultâneos. Então, tem esse movimento aqui na física, na matemática tem um movimento Meninas de Gaia na GEL, tem musas na área de biomédicos. Então, assim, teve uma conscientização que culmina com um movimento muito recente, que é o Parenting Science, tá? Que já está internacional. Esse, vamos dizer assim, culminar de movimentos, junto com o fato de que a URGS assinou o He4She, que é esse movimento internacional de eles por elas, da ONU, que levou, de novo, eu, a Cacá e outro grupo de pessoas a fazer uma pesquisa sobre assédio na URGS, gerou um ambiente, infelizmente, não absorvido pela administração central por razões de a gente viver um momento político nacional que respingou na administração.
mas gera esse, vamos dizer assim, esse conjunto, o ecossistema. Este ecossistema gera dentro do Conselho Universitário, que não é gerido pela administração central, mas ele vem desse banho, um ambiente que hoje na URGS permite a gente pontuar maternidade na hora de fazer um concurso para docente ou qualquer outra coisa relacionada com minorias. Então, assim, isso seria impensável quando eu comecei a falar desse assunto. Tá? Impensável de a gente ter num concurso qualquer coisa que não fosse artigo e livro pontuando. Agora se criou esse ecossistema que chega ao Conselho Universitário e permite isso acontecer. Tá? Então começam a aparecer políticas. Permite que na pós-graduação, por exemplo, da física, tenha lá que na hora que for definir as bolsas, se aparecer uma mãe, ela vai passar na frente na hora de ganhar a bolsa de pós-graduação. É este ambiente que gera essas políticas. Isso é um processo lento. Por que lento? Porque ele está vindo de baixo para cima. Porque ainda não conseguimos construir, nem localmente, nem nacionalmente, uma visão de ação afirmativa para esse tema que consiga atingir a universidade. Tá? Então, a gente mantém as cotas numa resistência, é uma resistência, porque o governo federal não é simpático à política, então ela é uma resistência de baixo para cima, mas a gente não conseguiu ainda fazer uma construção mais global. Tá? Mas não é isso dito, a física e outros departamentos implementaram mais recentemente a política de cotas para mulheres, para pessoas negras, para indígenas, então vai começar, assim, é muito recente, tá tudo, houve uma discussão muito importante entre os alunos da pós-graduação, pelo menos no nosso instituto, os alunos da pós-graduação encabeçaram a discussão e começaram a olhar para essas questões, né, e eles encabeçaram reuniões, chamaram professores, e eles propuseram para a pós-graduação que o ingresso agora tem também cotas para indígena, para pessoas, tem a questão financeira, tem a questão de cor, então, assim, as coisas, a questão de gênero também. Então, é interessante de ver que existe uma resistência importante vindo de baixo e que, quando eu comecei a escutar esse assunto, eu pensei, será que vão aprovar esse tipo de cotas, né? E passou. E a gente está com as cotas que vai começar agora esse ano, né? Então, eu acho que existem, né, uns avanços assim importantes e é até interessante que parta de baixo, né? Porque é uma resistência ao que a gente está vendo a um governo federal que é totalmente refratário a isso, para não dizer pior, ao nosso reitor que também não faz nenhum esforço para resolver esse tipo de coisa. Então, eu tenho observado assim que é bem legal, bem interessante de ver que realmente tem esse movimento, né? Agora, com relação à permanência dos alunos e alunas cotistas, eu não saberia te dizer se a gente tem uma estatística de longo prazo, né? Então, isso eu não saberia comentar, realmente. Não sei se tu conhece, Márcia Jefferson, esse dado na URGS. Não. Assim, ó, esse é um tema que toda vez que a gente pede alguma estatística, a coisa fica um pouquinho acobertada. E eu acho que agora, durante a volta da pandemia, a gente vai precisar trabalhar isso ativamente dentro das universidades. Não vejo isso vindo das reitorias, mas vejo isso vindo da comunidade para fazer uma garantia, porque a lei das cotas vai ser renovada, eu acho, ou esse ano, ano que vem. Então, a gente precisa, assim, nacionalmente, a gente precisa fazer essa construção. Embora eu ache maravilhoso a gente ter esses movimentos de baixo para cima, a gente só garante que estabilidade se, ao mesmo tempo, a gente tiver políticas nacionais estruturadas. Tá? Um exemplo disso foi uma conquista, que foi a licença maternidade para as bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doc e produtividade de pesquisa, que foi conseguida através de grupos que empurraram o governo, mas que só nos deu a garantia real quando passou no Congresso. Uhum. Tá? Então, ali não era um favorzinho do presidente da CAPES, do CNPq, passou a ser lei. Então, a gente vai ter que, em algum momento, trabalhar para que estas políticas afirmativas de gênero, de raça, de permanência, se tornem lei. Então, vai ter que se fazer de cima para baixo e de baixo para cima também, para ter... Senão,
Quando a gente se aposenta, as forças que estão nucleando agora se cansarem, podemos perder esse direito, né? Já perdemos direitos trabalhistas por muito menos, né? Então, é possível se perder direitos, sim, se a gente não tiver muito bem estruturado na lei. É justamente esse o comentário que eu queria fazer, né? Todas essas medidas e ações afirmativas são muito recentes e muito frágeis, como a nossa democracia, tá? Então, a gente precisa consolidar isso. E então, enquanto a autonomia universitária estiver garantida, a gente tem isso, né? A autonomia universitária é algo que está sempre sob ameaça, né? E a gente ter um Ministério da Educação que luta contra as universidades também é um problema. Então, é tudo muito perigoso, né? Tudo isso que a gente construiu até agora pode desmoronar de uma hora para outra, como a nossa democracia. Então... Não, eu achei muito interessante trazer isso, né, porque eu acho que é mostrar que essa temática, né, essas preocupações, elas não são de humanas, né? Não é só agenda de quem está na humanas, é uma agenda de todos, né, que precisa dessa vamos dizer assim, cooperação, né, da comunidade como um todo, não só de um ou outro pesquisador, né? Então, acho que é bem legal. E a gente poderia ficar aqui falando um monte de tempo, né? Mas a gente tem o tempo do programa, né, que é restrito. Então, eu agradeço demais a Márcia, a Carolina e ao Jefferson por essa participação e parabenizo, né, pela iniciativa, que eu acho que trazer essa discussão de uma forma tão lúdica, né? Porque vocês trazem, né, parece meio, né, uma forma, não vou dizer brincar, porque não é brincar, mas de trazer essa questão, né, de fazer esse teatro para trazer um tema que é difícil, né, de tratar no dia a dia, né? É um tema que precisa ser tratado, mas que às vezes as pessoas, vendo dessa forma, elas entendem, né, começam a repensar sem se sentir tão arredias, porque acho que esse é um ponto. Quando você vai trazer, as pessoas começam a falar assim, aí, já vem falar disso, né? Então, acho que esse é legal, porque vocês trazem, né? E os jovens acham mais interessante ouvir assim do que uma palestra, quando você fica falando sobre isso, né? Então, acho que esse é um ponto interessante, vocês estão de parabéns, né? Não sei se vocês quiserem fazer um último comentário antes da gente encerrar. Eu queria convidar o público a escutar, né, a saga de Carlota, e a ciência como ela é, a saga de Carlota, e dizer assim também que uma pergunta que me foi feita já numa dessas entrevistas, e que eu acho bem interessante, é se dar conta de que a Carlota também é cheia de privilégios, né? Ela é uma mulher que não tem problemas financeiros, não aparece na série, ela não engravidou no meio da série, ela tem vários privilégios que fizeram com que ela chegasse lá também, né? Então, assim, a Carlota é uma heroína, mas mesmo as heroínas, elas têm as suas maneiras, né, as suas forças que fazem com que ela consiga chegar lá. Então, eu quero convidar o público a olhar, a escutar a nossa podfiction e nos dar um retorno sobre isso, né, que achou e tal. E a gente deixa... a de falar nesse programa. E se vocês ouvirem até o final, vocês vão notar que a gente deixou um gancho no último capítulo, porque, obviamente, a gente não esgota todos os problemas que existem na academia, né, com esses 10 episódios. Não são só as mulheres que têm essas dificuldades, né? A gente tem diversas outras minorias, então a gente faz esse gancho com a questão do racismo, né? E só para enfatizar, essas histórias que são contadas, inclusive essa situação de racismo que tem lá no final, boa parte delas aconteceram com pessoas, ou com elas próprias, né? A Carolina, a Márcia, a Cristina, mas com pessoas que a gente conhece. Várias das histórias que estão contadas ali aconteceram nos nossos cafés, com os nossos colegas. Né? Então, quase nada ali foi inventado.
né? A gente precisaria de muito mais imaginação para inventar todas aquelas situações, né? A realidade já é suficiente. Tá? Então, só reforço então, o convite que a Carolina fez, ouçam e nos deem um retorno. E para deixar um gostinho, essa história de assédio, ela realmente aconteceu com pessoas da nossa comunidade científica, que não contarei, tá? E que a Carlota conseguiu sobreviver a ela também porque ela teve apoios entre os colegas, como narra a história. Então, se você está aí sofrendo uma situação de assédio, anime-se, segure-se em outras pessoas que têm uma chance de conseguir sobreviver como a nossa heroína sobrevive. E se você conhece uma situação de assédio, apoie a pessoa, né? Ela não vai conseguir sair sozinha disso. Não, é perfeito, eu acho que é muito legal essa iniciativa. Parabéns, né? Agradeço demais a participação de vocês aqui no nosso programa hoje. Então, convido a todos que estão nos assistindo para assistir a saga de Carlota, né? E sem esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar o like, todas aquelas coisas que os youtubers ficam falando o tempo inteiro. Né? Porque é importante isso até para ajudar na divulgação, que esse é o papel que a gente está fazendo aqui, que é divulgação científica, divulgação de questões, né, a partir de um viés científico, e não só de uma conversa de bar. Então, muito obrigada a vocês, e foi um prazer enorme recebê-los aqui no nosso canal, e ao nosso público, até a próxima semana. Tchau.